Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a revisão do conteúdo do primeiro bimestre, né, para avaliação do dia 19. Nessa aula nós vamos estudar os conteúdos referentes ao primeiro bimestre, que são os conjuntos, função do primeiro grau, função domínio, contradomínio e imagem, tá? O objetivo dessa aula é o quê? Resolver situações e problemas envolvendo conjuntos e funções. Eu vou apresentar para vocês. Bom, aqui eu coloquei na atividade alguns conceitos. Conjuntos. Chamamos de conjunto toda e qualquer coleção de elementos, por exemplo, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números maiores do que 2 e menores que 7, e muito mais. Temos vários exemplos. Aí nós temos a diferença de conjuntos, que é uma questão que vai cair na prova. Seja A e B conjuntos, a diferença entre A e B é dada por o conjunto A menos o conjunto B, né? Que é igual a X que pertence ao universo, né? Tal que X pertence a A e X não pertence a B. Exemplo, nós temos o conjunto A, que vai ser 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, que é o número 1, 4 e 6. Quando eu falo B menos A, vocês vão pegar todos os elementos do conjunto B e se tiver algum desses elementos do conjunto A, nós vamos eliminar. Por exemplo, B menos A. No conjunto A tem o número 1. Então, aqui no B tem 1, eu vou eliminar. Aí ficou só o 4 e o 6. O 2 tem aqui no B? Não, então esse aí eu posso deixar de lado. O 3 tem no conjunto B? Não tem, então eu deixo de lado também. Só os elementos que tá aqui dentro do conjunto A, que tem no B, que eu vou eliminar. Quais são eles? O número 1 e o número 4. Então, o conjunto B menos o conjunto A, eu vou eliminar o 1 e o 4, vai sobrar somente o 6. Agora, vamos fazer o inverso. A menos B. Bom, A menos B, vocês vão pegar o conjunto A, os elementos que tiver no conjunto B vai eliminando. A menos B. O 1 tá aqui, então eu vou eliminar. Sobrou só o 2, 3 e 4. O 4 também vou eliminar. Então, aqui o que ficou restando somente foi quais os elementos? O 2 e o 3. Pessoal, esse é um exemplo, né, da diferença de conjuntos, que é uma questão que nós vamos avaliar. E continuando com o conteúdo, o próximo é função. Então, eu passei para vocês no início, né, do bimestre o conceito e algumas atividades que tem no caderno referente a esse assunto de função. Então, aqui, somente para dizer o conceito, nós temos função. É uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x, né? Aí nós temos o único elemento de outro conjunto representado pela variável y. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y. Dizemos então que y está em função de x. Então, a variável y vai depender do valor de x. Vamos representar uma função de números naturais de forma que, para cada número natural escolhido, obtenha o seu dobro. Então, essa é a lei de formação da função. Então, para descobrir o valor de y, nós vamos obter o dobro de x. Por exemplo, se escolhemos 1, teremos o número 2. Se escolhermos o 2, teremos o 4. Se escolhermos o 3, o 6 e assim por diante. Então, podemos representar uma função utilizando o diagrama de flechas ou diagrama de setas, como na figura a seguir. Então, vocês têm vários exemplos aí no caderno também que trabalhamos. Essa função tem lá o conjunto x, né? E temos aqui o conjunto dos elementos do y. Aqui, y igual a 2x, é a lei de formação da função.
O conjunto A, desculpa, conjunto X, que a gente fala A porque trabalhamos muito em sala como conjunto A e conjunto B. O conjunto X, ele é representado pelos elementos que nós falamos que é o domínio. E o conjunto Y, ele é o contradomínio. Então, aqui nós temos o domínio, que são os elementos X, e o contradomínio, que são todos os números que tem aqui dentro, tá? Que é o Y. Agora, vamos trabalhar também na avaliação a imagem. Então, aqui, para 0, se o X vale 0, o Y vai valer 0. Por quê? Se eu colocar aqui 2 vezes 0, 0. Para X igual a 1, aí coloca 1 aqui no lugar do X, aí vai ficar 2 vezes 1, 2. Para X igual a 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, aí formamos o conjunto, né? O contradomínio tem esses elementos. Então, nós falamos que esses elementos que está recebendo a setinha, ele é chamado de subconjunto, né? Então, dentro do contradomínio, nós temos um subconjunto que são esses elementos que recebeu a seta. Ele é chamado de conjunto imagem. Esse subconjunto é composto pelos elementos que estão recebendo seta, né? Isso é, aqueles que possuem alguma relação com o elemento do conjunto do domínio, do conjunto X. Ao trabalharmos com função, sempre teremos a lei da função. Então, cada função vai ter uma lei que vai formar, né, esse contradomínio. Então, isso tudo depende de quem? Do valor de x e também da lei de formação, que é a função. Dizemos ainda que y é a variável dependente, por sua vez que x é uma variável independente. Então, o valor de y depende do x e o x não depende do y. Por isso que a gente fala que o x aqui ele é o domínio. Aí, nós temos aí o exemplo, né? Eu aproveitei o mesmo exemplo, o conjunto X e o conjunto Y. Aí, nós temos o domínio, contradomínio, lei de formação da função, que é Y, que é igual a 2x, e a imagem. O conjunto imagem aqui vai ser os elementos 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Aí, aqui, continuando, a segunda questão, segundo exemplo aí da questão da prova, nós temos lá, encontrar o valor de f de x de uma função, né? Aí eu vou falar, se o f vale 2, qual que vai ser o valor do f2, f de 2? Vocês vão copiar a função, coloca f de x é igual a raiz quadrada de 2x mais 21. Essa aqui é a lei de formação da função. Copiou essa função, vocês vão substituir. No lugar do x, vocês vão colocar o número 2. Aí vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 2. Esse 2 entrou no lugar de x. Raiz quadrada de 2 vezes 2 mais 21. F de 2 é igual. Primeiro, calcula a multiplicação, depois a adição. Aí, ficou 2 vezes 2, 4, mais 21. Raiz quadrada de 4 mais 21 é raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, f de 2 é igual a 5. Tranquilo aí, pessoal? Qualquer dúvida, vocês mandam a pergunta, envia a pergunta lá no grupo, tá bom? Para esclarecer as dúvidas. Aí, nós temos o terceiro aí, que é outro exemplo. Eu coloquei a função, né? Aí, vai ser uma função que vai estar lá e vai pedir. Encontre o valor, né, de f de 5 da função. Aí, apresentei essa função. F de x é igual a 4x mais 2. Então, no lugar do x, nós vamos colocar quem? O 5. F de 5 é igual a 4 vezes 5. Esse 5 aqui, ele entrou no lugar de quem? Do x. Então, f de 5. Então, no lugar do x, desculpa, no lugar do x aqui,
colocamos o 5, né? Aí vai substituir. 4 vezes 5 mais 2. 4 vezes 5, 20. Mais 2, 22. Então, f de 5 é igual a 22. Outro exemplo que nós temos é expressões numéricas. Então, vai cair expressões simples, envolvendo raiz quadrada, potenciação. Então, para avaliar o aluno, se ele tem domínio em operações, expressões simples. Aí estamos trabalhando a potenciação, né, de números decimais. Então, eu tenho lá 0,3 ao cubo mais 0,12 ao quadrado. Nós vamos multiplicar 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, né? Porque tá elevado ao cubo. Multiplicou esse aqui, vocês vão encontrar 0,027 mais. Aqui nós temos 0,12 vezes 0,12. 0,12 vezes 0,12 dá o total de 0,0144. Somando esses dois valores, nós temos lá 0,0414. Então, esse aqui é o resultado. Qualquer dúvida ou informação referente a essa questão, manda no grupo também, tá? Que aí nós vamos esclarecer e comentar. E eu acredito que muito aluno tá achando bom essa ideia, né? Vai fazer a avaliação com calculadora, não tem como o professor impedir, né? Foi liberado. Brincadeira, pessoal. A número 5. Sejam os conjuntos A e B, a diferença entre A e B é dada por... É uma questão parecida com aquela inicial que eu mostrei para vocês. Tem o conjunto B e tem o conjunto A. Primeiro, tá pedindo a diferença entre A e B. Eu coloquei aqui duas respostas. É aquela mesma inicial. O B menos o A, que vai dar o 6, e o A menos o B, que vai dar 2, e o elemento 3. Então, a diferença aqui, eu coloquei resposta, mas a resposta entre A e B é essa segunda aqui. A resposta correta seria A menos B, que é 2 e 3, tá? Essa aqui é só um exemplo que eu coloquei, um exemplo extra. Então, a alternativa correta é essa aqui. Responda esse exemplo. Bom, no sexto, tá pedindo aí, determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função A, né? A função da função A em função de B. Então, essas 6, eu vou pedir que vocês mandem para mim no grupo, tá? A resposta dela. Faça aí no caderno e calcula. Eu vou só comentar. Vocês vão pegar, fazer no caderno, tirar foto e mandar para mim no grupo. Vou só explicar como que vai fazer. Vocês vão determinar o domínio, contradomínio e imagem. Bom, domínio são todos os elementos, né, do conjunto A. Contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Quem que vai ser a imagem? Aqui falou a lei de formação da função? Não. Mas falou o resultado, porque nós já temos a setinha que está indicando os resultados. Então, a pergunta seria, qual a imagem que representa, né, a função de A em função de B? Então, coloca aí no caderno, tira uma foto e manda lá no grupo a resposta, que vai ser a participação de vocês. É muito importante a participação, para a gente entender, né, se o aluno realmente entendeu, compreendeu o conteúdo. Só para adiantar, eu vou falar aqui para vocês. A imagem é quem? É o subconjunto do conjunto B. Então, esse aqui é o domínio. O domínio é o 0, o 5, o menos 3 e meio. Quem que é o contradomínio?
Menos 7, 0, 2, 4 e 1. Quem que é a imagem? Imagem é o subconjunto do contradomínio. Subconjunto vai ser quem? Menos 7, o 0 e o 1, ok? Aí vocês coloquem no caderno, bonitinho lá, explicando quem que é o domínio, contradomínio e imagem. Tira a foto e manda lá no grupo, tá bom? Para valer mais uma participação. Eu agradeço a atenção de quem assistiu esse vídeo e peço que vocês entrem em contato através do grupo, falando se entendeu, se tá tranquilo, se tem alguma dúvida, algum questionamento, pode falar que nós vamos nos comunicando, tá bom? Eu estou à disposição para ajudar todos. Sei que o momento é difícil, aula à distância, assim, caiu, como se diz, de repente em nossas vidas, todo mundo está passando por esse momento difícil, mas eu creio que diante da dificuldade nós vamos aprender mais, aproveitar o tempo, né? E agora, como está muito perigoso, temos que cuidar da nossa saúde, vamos ficar em casa, vamos ter os cuidados necessários, né? Para manter nossa saúde, até passar por isso tudo. E com fé em Deus, juntos vamos vencer essa batalha. Então eu peço que vocês estudem, dediquem, tenham compromisso diário, né? Façam um planejamento diário aí da rotina do dia de vocês, para que vocês não tenham prejuízo. Busquem, né? Estudem, leem mais e com fé em Deus logo estaremos novamente na escola, estudando como era antes. Então eu peço que Deus abençoe todos e que tenhamos um bom resultado, né? Então fiquem com Deus, um abraço, qualquer dúvida estou à disposição. Até mais, pessoal.